Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o bem e o mal? O mal existe? Existe uma guerra entre o bem e o mal? A gente vai desvendar todos esses mistérios agora nesse estudo, usando a Bíblia como fonte, ok? Existe muita exegese que a gente pode fazer sobre esse texto, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Muita exegese. Mas a gente vai nos concentrar apenas no que seria isso, né? Do homem comer daquele fruto e agora ele vai discernir o bem e o mal. Então a gente vai focar apenas nesse contexto, tá? Sobre o que é o bem e o mal, porque existe já ouvi muita explicação sobre isso, inclusive as pessoas perdendo tempo para saber qual era o fruto daquela árvore, se era maçã, se era figo. Olha, a gente tem que entender uma coisa: se Deus não revelou o nome da árvore, é porque não faz sentido nenhum a gente conhecer o nome da árvore, qual o fruto que é, entendeu? Faz de conta, a única árvore que se tem o nome ali em Gênesis, na criação, é a figueira, porque tem um sentido aí, tá? Tem um sentido profético. A figueira representa Israel, as folhas de figueira que serviu para substituir a vestidura santa que o Adão e Eva tinham antes, né? Porque eles estavam nus fisicamente, mas não nus espiritualmente. Então aquilo para dizer que a figueira, quer dizer, você se cobrir com a figueira, se cobrir com as leis de Israel, não funciona nada. O que purifica o homem é se cobrir com o sangue do cordeiro, mas isso aí é uma exegese para um outro estudo. Eu queria apenas concentrar sobre o que significa aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente vai entrar nesse assunto agora, ok? Então a gente vai entrar direto no contexto da ordenação de Deus, tá? Em Gênesis 2, a partir do 15, né? O 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a pergunta primeiro é o seguinte: por que Deus colocou uma árvore passível de que o homem coma dela para morrer, tá? Isso tem um sentido muito... Isso estava dentro do projeto de Deus. A queda do homem estava dentro do projeto de Deus, porque o próprio Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então isso tudo já estava no projeto de Deus, tá? Isso é um assunto para um outro estudo, porque Deus, ele quer pessoas que de livre e espontânea vontade queiram obedecer a Ele, tá? Porque no futuro Ele escolheu reis para reinar sobre a criação em toda a eternidade, no estado eterno, no sábado dele, no dia sagrado que Ele vai descansar eternamente. Então Ele escolheu reis. Então era necessário que o homem caísse, o homem entendesse, discernisse o que é bem e mal, para escolher o bem, e mesmo ele discernindo o que é bem e mal, entendeu? Isso tudo está dentro desse contexto, e a gente vai entender um pouquinho agora. É o seguinte: então Deus colocou ali no jardim do Éden, no meio do jardim, uma prova, um teste para o homem, tá? E o que é bem e mal? Na verdade, se você pegar o contexto do mal, o mal é como as trevas. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. A ausência do bem, ele gera o mal, que é o caos, tá? Como a ausência da luz gera as trevas, tá? Porque tudo que Deus criou é bom. Então Deus não poderia criar o bem. Desculpe, Deus não poderia criar o mal, tá?
Inclusive, existe ali em Isaías um texto bíblico que parece que Deus cria o mal, mas ali é um erro como é que eu vou dizer, de tradução do original em hebraico para as línguas ocidentais, tá? Porque quando a criação de Deus, quando Ele cria, quando Ele gera as coisas do nada, é a criação de Deus, Ele usa a palavra bará. Então, ali, quando Deus fala assim, eu crio o mal, ívore. Então, a gente tem que entender essa separação das coisas, das palavras, a etimologia da palavra, para a gente entender, porque no nosso idioma parece que é a mesma coisa. Então fica naquela lá, Deus criou o mal, né? Na verdade, o mal, ele não existe dentro do contexto da eternidade, dentro do contexto da perfeição de Deus, porque aonde tem a presença de Deus tem luz e tem o bem. Então, onde tem luz e tem bem, não pode existir nem as trevas e o mal. Vocês entenderam? Por isso que o mal não existe no contexto da criação, nem as trevas existem no contexto da criação. Só para a gente entender. Então, o que é o discernimento do bem e do mal? Por que o homem conseguiu discernir? É porque quando ele comeu o fruto, não aconteceu nenhuma coisa mágica nele e o homem se tornou mal de repente. Não foi isso, tá? As pessoas fazem uma confusão muito grande disso. Eu já vi pregações absurdas sobre isso. O que a Bíblia fala é o que significa. Então, o que a gente pode entender daquilo ali? É porque o homem, ele tinha uma coisa dentro dele, ele foi... quando ele foi criado como que fosse como é que eu vou dizer? Um adestramento. Então, tudo que Deus ordenava para ele obedecia. Entendeu? Tudo. Ele faz isso, Adão, dá nome às árvores, dá nome aos animais. Então, Adão, ele já nasceu naquele adestramento de obedecer ordens de Deus o tempo todo. Entenderam? Então, quando Deus botou aquele teste, quer dizer, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no meio do jardim, então, quando ele come, né, quando a Eva oferece para ele, quando ele come, lógico que foi provocado por Satanás, tá? E então o homem descobriu uma coisa. Então, o que é o mal? Ele descobriu que ele pode desobedecer a Deus. Vocês entenderam? O conhecimento do bem e do mal é o seguinte: o homem descobre agora que Deus pode dar uma ordem para ele, ou falar uma coisa para ele, e ele fazer uma outra, e dizer para Deus, não vou fazer, porque o homem, ele é o único que pode desobedecer a Deus, tá? Animais não desobedecem a Deus, anjos não desobedecem a Deus, demônios não desobedecem a Deus, Satanás não pode desobedecer a Deus, tá? Eu desafio alguém que queira refutar essa tese, né? essa, vamos dizer assim, essa exegese. Eu quero que faça eu dou um desafio de Gênesis a Apocalipse. Me mostra um lugar em que Satanás desobedeceu a Deus. Podem procurar. Me mostra um lugar em que anjos desobedeceram a Deus. Podem procurar. Não vão achar. Então, o homem, por que o homem é o único que pode desobedecer a Deus? Porque o homem foi o único na criação que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Porque os anjos, eles já foram criados, vamos dizer assim, eles já foram programados apenas para obedecer. Vocês entenderam? Então, por isso que Satanás não pode desobedecer a Deus. Vocês entenderam? Então, o que ele fez? Ele com inveja do homem, porque ele queria ser imagem e semelhança de Deus, e quando ele viu que Deus criou um ser e a imagem e semelhança dele, era o que Satanás queria ser. Entenderam? Então, o que ele fez? Como ele não podia desobedecer a Deus, então ele descobriu ali, então, naquele momento, uma maneira de fazer com que o homem desobedecesse a Deus. Então ele se sentiria como assim, no lugar do homem,
vamos dizer assim, ele faz o homem desobedecer a Deus. Então é como se ele pudesse desobedecer a Deus, porque ele usa o homem, e desde aquela época que ele usou o homem assim, ele usa até hoje, porque Satanás não faz nada. O Satanás ele faz o mal, mas ele depende do homem para fazer mal, porque ele em si não pode fazer mal. Vocês entenderam? Então, como o homem é o único que pode desobedecer a Deus, então agora ele tem esse discernimento, tá? Que ele pode desobedecer a Deus. Então, o que acontece? Aqueles salvos, aqueles que vão reinar pela eternidade, são aqueles que, mesmo sabendo que podem desobedecer a Deus, porque o mal é você quebrar a regra de uma lei, de um mandamento, de um padrão. Então, tudo que Deus criou, Ele criou harmonizado, e quando você quebra a harmonia, você quebra o padrão divino. Quando você desobedece a Deus, você quebra o padrão divino. É como assim, o que é o marginal? É um malfeitor, é aquele que desobedece os padrões das leis da constituinte de um país. Por isso que ele se chama malfeitor, porque ele não obedece às regras, o padrão que uma constituinte de um país constituiu. Por isso que ele se chama malfeitor. Então o que acontece? Deus tem um padrão, né, de obediência, que ele chama bem. Quando você não quer obedecer aquele padrão de obediência de Deus, como aconteceu com os reis, vários reis ali em Israel, tu vê que assim, ele fez mal, ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus. O que a gente poderia dizer agora nesse momento? Então, ele não obedeceu aos padrões de Deus, aos padrões de ordenança de Deus. Então, ele fez o mal perante os olhos de Deus. Vocês entenderam agora? Então, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque o homem agora conhece o bem e o mal, porque agora ele sabe que pode desobedecer a Deus, tá? E Adão e Eva não conheciam, não tinham esse conhecimento. Quando eles comeram da árvore, que Deus falou assim, dessa árvore você não coma, quando eles comeram, eles descobriram que pode desobedecer a Deus. Ficou entendido assim, dessa maneira? Porque é o seguinte, o bem e o mal, ele não está dentro da biologia, não está dentro do DNA, ele não está dentro de nada, porque é uma lei moral. Ela não é uma lei física, é uma lei moral. Então, o que acontece? Quando um ateu, que ele não conhece Deus, ele fala assim, eu não preciso de Deus para ser bom. De qualquer maneira, o conceito dele, o padrão dele de bondade é sobre a constituinte que ele vive. Então, a constituinte tem umas leis e ele não desobedece às leis. Então ele fala assim, eu sou bom porque eu obedeço às leis constitucionais. Mas se você for ver as leis, principalmente as leis do mundo ocidental, elas foram constituídas, baseadas nos padrões judaico-cristãos. Tá? De qualquer maneira, é um padrão que ele está obedecendo, que vem de Deus, embora ele não conheça Deus como um ser que existe. Vocês entenderam? Então, outra coisa é o seguinte, quando você não tem o padrão de bem ou mal de Deus, aí você faz um padrão de si próprio. Isso aqui para mim é bom, isso aqui para mim é mal. Então, cada ser humano tem um padrão do que é bem e mal. Vocês entenderam? E na verdade não teria que ser assim, tá? Na eternidade de Deus, o bem, o que é o bem? Todo mundo obedece aos padrões de Deus. Então quem faz o bem é quem obedece a Deus irrestritamente. Vocês entenderam? Então fica aqui o meu pequeno estudo sobre isso. Depois vocês podem estudar à vontade sobre isso, tá? Mas é isso aí. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora o homem conhece, né, tem discernimento que ele pode receber uma ordem de Deus e não fazer, não
querer obedecer, porque o ser humano é o único que pode desobedecer a Deus, ok? Então, até o próximo estudo, se Deus quiser.